Obrigado pelo tempo que você me concedeu para responder algumas perguntas. Dados científicos, João Marcelo, são cruciais e devemos aplicar o método científico sempre que pudermos, mas é muito mais complicado do que isso. E as ciências sociais, que o meu caro colega acabou de mencionar, são muito importantes, porque é uma coisa observacional. E eu acho que todo mundo que já devotou sua vida a esse tema devem ser parabenizados, porque em uma época onde o mundo acreditava que não havia nada acontecendo, se não fosse pelos pesquisadores amadores, nós não teríamos essa experiência agora. Então dá para ver o quanto avançamos. Avançamos muito e estamos avançando cada vez mais rápido, especialmente com todos os acontecimentos nos Estados Unidos. Se vocês não sabiam, em 2021 foi o ano mais importante da ufologia na história, porque coisas aconteceram mensalmente nos Estados Unidos em termos de legislação, culminando em dezembro de 2021, quando uma lei foi passada no Congresso dizendo que, pela primeira vez na história, os serviços de inteligência dos Estados Unidos tinham que relatar ao Congresso, produzindo um briefing classificado, confidencial, 2 vezes por ano, e um não confidencial 1 vez por ano. Isso é histórico, isso nunca existiu antes. Então, nós avançamos muito e nós quase usamos isso como uma abordagem multidisciplinar. Não é sobre os cientistas dizendo o que é que os ufólogos sabem. Se fosse, não estaríamos tendo essa discussão. Nós temos que todos começar a perceber que é uma questão da raça humana. Temos que lidar com isso como raça humana. Não é eu sou melhor do que você, minha equipe é melhor que a sua. Isso atrasa a humanidade, vem atrasando por tantos anos, especialmente sobre esse assunto, onde tem uma confidencialidade deliberada e o estigma acontece aí, temos que nos livrar desse estigma. E o fato de estar sentado ao lado de um senador em uma audiência real do Congresso, do Senado, fala muito sobre como nós avançamos nesse assunto, porque agora significa que temos que levar isso muito a sério, temos que abaixar, temos que diminuir o nosso ego e cooperar uns com os outros. Todo mundo tem que abrir as portas e audiências políticas como essa, revelando informações, tem que acontecer para todo mundo sentar na mesma mesa e dizer o que vamos fazer sobre isso. Isso é claro que temos o envolvimento de uma inteligência não humana ou extraterrestre. Nós temos a possibilidade da interdimensão, porque os físicos quânticos estão dizendo que é possível. E, pessoalmente, eu acho que a maioria do que estamos lidando são forças extraterrestres. E isso é provado pelo fenômeno de abdução que acontece em todos os continentes. E essas mesmas coisas são descritas no mundo inteiro. Então, é sobre o mundo se juntar, porque estamos à beira de um precipício. Se a imprensa, ou se o público, ou se os políticos, quer eles gostem ou não, essa é uma realidade. E estamos tendo um problema de segurança que tem que ser abordado politicamente. Temos que ultrapassá-lo e dizer, olha, é real, de onde eles são e o que eles querem. Nós temos que tentar estabelecer um diálogo. Talvez isso já esteja acontecendo no mundo secreto, mas o que vocês têm que entender sobre essa audiência é que a realidade é que nós sabemos talvez 10%.
10% está em domínio público, 90% está trancado em agências do governo. Então, quais são esses 90% o que são esses 90% que nós não conhecemos? Se uma nave pousasse fora do Senado hoje, nós tentaríamos descobrir o que aconteceu. Então, isso provavelmente já aconteceu. Não podemos produzir um corpo alienígena. Nós podemos produzir a nave que a mídia quer, que o público quer. Eu vou acreditar quando eu ver, mas quem fala isso está ignorando a evidência. Todo mundo que está em um tribunal se baseia em 3 coisas: testemunhas, documentos e evidências. Evidências é como esse copo aqui. Se você pode tocar nesse copo, é físico. E toda a lei é baseada nessas 3 coisas. Isso não é diferente de um evento de OVNI. Então, se você tem uma experiência, você se torna uma testemunha. Às vezes, você tira uma foto. E aí, você produz evidência física. Nós temos milhares de legislações e documentos que nós já conhecemos, mas o que está lá no mundo secreto? Nós sabemos que temos um vídeo de 16 horas na Operação Prato, então foi uma decisão política de tornar isso confidencial. E eu também acho que isso foi levado para os Estados Unidos, porque eles são o país principal que mantém essas coisas em segredo. E temos que ultrapassar isso, abaixar essas barreiras, trabalhar uns com os outros. Só porque vocês são ufólogos, vocês não são cientistas? Eu não sou um cientista, eu sou um acadêmico e eu tenho bom senso. E quando temos milhares de pilotos, isso é evidência que é apoiada por documentos. E nós deveríamos estar ouvindo essas pessoas. E o que aconteceu hoje é muito histórico e vai entrar na história como um momento importante. Então, você tem que ser aplaudido pela sua decisão de fazer essa audiência. Outros países têm que seguir o Brasil e o Brasil merece uma salva de aplausos. Thank you. Muito obrigado ao nosso conferencista inglês, o Sr. Gary Hesseltine, que é detetive aposentado da polícia inglesa. Eu quero aproveitar também e cumprimentar a senhora Jeanne Turvey, né, que é partner do Gary, e sejam muito bem-vindos ao Brasil. First time? Brasil? No. First time here? Oh, welcome again. Thank you very much. E então, para encerrar, eu queria chamar aqui para a palavra final o nosso Robert Lambert Salas, que é pesquisador formado pela Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, foi oficial de controle de lançamento de mísseis Minuteman do Esquadrão de Mísseis Estratégicos na base aérea de Marlstrom, no estado de Montana. Ele testemunhou a presença de um UFO que teria desativado 10 armas nucleares na instalação de controle de lançamento onde ele estava no comando. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite do Senado Federal para estar aqui conosco. Bob Salas, o senhor tem 5 minutos para fazer suas considerações finais ou responder alguma pergunta. Thank you, Senator Gerald. You can call me Bob anytime, just don't call me Lambert, please. Thank you. Well, one of the points I want to make is it's obvious there has been extreme secrecy by governments for over 70 years. About this phenomenon. The governments of the world hold many, many secrets. I think some of the reasons I've thought about, number one,
It can be a corruptive thing to hold secrets. Some of these secrets are obviously very Os valuable. segredos são muito valiosos, Monetarily, monetariamente, podem ter sido usados para gerar itens de nova tecnologia. Em segundo lugar, o sigilo e o intercâmbio com outros países. Então, esses tipos de segredo provavelmente são usados como peças de barganha entre países. E, em terceiro lugar, eles representam uma forma de poder político também. Então, aqueles que detêm segredos são normalmente pessoas poderosas. Por todos esses motivos, eu não acho que nós podemos depender das agências governamentais simplesmente esperar que elas desistam dos segredos que elas estão mantendo. Eu acho que será muito difícil nos próximos anos, mas eu acredito que, como foi dito, existem muitas testemunhas reais e muito desse fenômeno que pode ser mostrado. Então, mais países possuem audiências abertas aqui, assim como o senhor fez aqui hoje, senador, e os pensamentos de outros nesse momento especial e histórico no mundo que nós estamos vivenciando aqui e que o senhor organizou. Outros países precisam fazer o mesmo e precisam convidar as testemunhas, escutar o que elas têm a dizer. E uma vez que façam isso, poderemos pedir fazer mais perguntas às agências, pedir que suspendam seus sigilos. E uma vez que os países se comprometam a encaminhar esse assunto do sigilo, também teremos um comitê de supervisão de pessoas que não estão no governo e pessoas que não precisam fazer verificações de segurança, mas precisamos ter pesquisadores, assim como alguns que estão aqui hoje, que precisam ser parte de um comitê que possa monitorar o que as agências estão afirmando, o que os governos estão dizendo e o que as agências estão contando aos próprios governos sobre o que sabem, porque, como sabemos, os segredos serão guardados e precisamos continuar procurando a verdade. E todos os governos do mundo devem ter audiências abertas, incluindo o meu próprio governo, o governo do meu país, e precisamos ter uma supervisão civil do que as agências estão dizendo aos representantes eleitos. Muito obrigado.